Luan, eu já tô ali com os meus 60 e poucos anos de idade, já acumulei uma grana boa na poupança, já tô até recebendo a aposentadoria do INSS, mas eu quero dar um jeito, sabe, cara, de complementar muito essa aposentadoria do INSS, que é muito baixa, e queria saber qual seria a carteira ideal para mim. Ou seja, a carteira do aposentado. Porque a gente traz aqui conteúdos para você que está construindo patrimônio, está fazendo o bolo crescer, mas aqui seria para quem já está na fase de usufruir, usufruto. Né? Usar do patrimônio, ainda mais porque já está recebendo ali a aposentadoria, já quer desacelerar outras atividades e tal. Por isso que eu vou trazer aqui então um vídeo falando sobre como poderia ser uma carteira para você usar dos rendimentos e como que você deveria colocar esse dinheiro para trabalhar para você, não só na poupança que a gente sabe que rende muito pouco. Sendo assim, entenda, o papel nosso aqui é montar uma carteira para você já usar da renda. Você precisa entender que quando o nosso propósito, nosso objetivo é esse, a gente tem que fazer uma certa escolha e toda escolha implica uma renúncia do outro lado. É o que a gente chama de trade-off, ou seja, se eu escolho a renda, eu preciso renunciar ou sacrificar alguma coisa. Ou você acha que eu poderia simplesmente escolher a renda e obter todas as outras vantagens de uma carteira que é para a construção de patrimônio? Não dá. Então, quando eu escolho a renda, eu vou ter que sacrificar retornos. Isso é inevitável. Mas como você já fez o bolo crescer, está tudo bem. O importante é você conseguir retornos melhores do que os investimentos básicos de bancos e que consigam bater consistentemente a inflação. Você não pode também, né, usar o seu patrimônio ali com medo da inflação. Então essa que é a ideia. E aí o primeiro passo é fazer o quê? É pegar esse bolo, tá lá na poupança, e dividir no meio, cortar em duas partes. Esse é o primeiro passo. Isso aqui é a orientação que a gente extrai lá do Benjamin Graham, mentor do Warren Buffett. Corta o bolo em duas partes. Uma parte vai ser a parte de renda fixa, que entenda, é dívida. Dívida, entenda dessa forma, porque renda fixa ficou até meio pejorativo aí na internet. Você entenda isso. É dívida. Sabe quando você empresta dinheiro para um familiar? Dívida. Vai receber juros. É isso. E o outro pedaço vai ser para equity. E aí dentro desse equity, a gente está falando de participações. Participações em imóveis ou negócios imobiliários e empresas mesmo, tá bom? Você vai fazer isso. E aí a gente começa pelo lado da renda fixa, ou melhor, dívida. E aqui está o único lugar que a gente precisa para montar esse bolo da dívida, Tesouro Direto. Só isso, Luan. Só isso. Debenture, CRI, CRA, esquece isso. Esquece isso. Arruma pra cabeça. Para de querer ficar catando moedas debaixo de um rolo compressor. Esquece isso. Isso aqui é o que você precisa. Só. Você vai olhar para carteiras de bilionários como Juca Abdala, só tem títulos públicos. Você vai olhar para a carteira do Warren Buffett, na parte de renda fixa, hoje Caixa Record, o que tem lá? Títulos públicos americanos de curto prazo, T-bills. Não complica, não complica. Essa aqui é a parte que é a sua segurança de curto prazo, ao mesmo tempo em que você captura a renda acima da inflação. Só, não complica. Então o que a gente vai fazer aqui nessa fatia? E qual o tamanho dessa fatia, Luan? Depende muito. O ideal, segundo o Benjamin Graham, seria 50%. 50%. Então, metade do seu patrimônio está em títulos públicos. Mas não qualquer título público. Porque só porque a gente está vendo uma valorização do Renda Mais 2065, que eu até comprei, mas eu não estou em fase de usufruto, e eu comprei uma taxa de 7,44% ao ano, trouxe para os membros. Agora que a taxa está em menos de 7%, todo mundo quer. Cuidado com o FOMO, que é o medo de ficar de fora. Esquece isso. Aqui você não está buscando super rentabilidade, você está querendo preservação de patrimônio ao tempo em que você consegue usar ali da renda desse patrimônio sem maiores preocupações. E aí eu só vou utilizar 2 títulos. Mano, você tá de sacanagem, só 2. Só 2 títulos. Confia aqui no pai, só 2 títulos. Você só vai usar o Tesouro Selic, pode ser até o de prazo mais curto, mas eu prefiro um prazo mais longo. Por que o Tesouro Selic? Esse aqui é o seu caixa. Esse aqui é o seu caixa. Vai render bem mais que a poupança, com uma segurança ainda maior, porque a gente está falando de risco soberano, e é um dinheiro ali também com liquidez praticamente imediata. Pronto. Quanto que eu coloco aqui, Luan? 25%. Você vai pegar aqui 50% da renda fixa, 25% vai para o Tesouro Selic. E os outros 25% é outro título, que é esse aqui, ó. Pré-fixado? Não. Pré-fixado é um título de oportunidade. Você não está visando oportunidade, você quer tranquilidade a longo prazo, durante a sua aposentadoria. Então você vai pegar esse aqui, ó, Tesouro IPCA+, com juros semestrais 2035. 2035 porque esse é o disponível hoje. Mas sempre penso o seguinte, eu vou pegar o título com juros semestrais do IPCA com 10 anos de vencimento à frente.
Então, se você estiver em 2040, você vai pegar o 2050, vencimento de 10, no máximo 12 anos. Por quê? Porque você não quer muita volatilidade no seu patrimônio nesse momento. Porque quanto mais você aumenta o vencimento do título, você vai notar que o título é mais volátil, oscila mais os preços do título. E isso pode te causar um desconforto sério. Ainda mais porque você já juntou todo esse dinheiro que estava lá na poupança e não tinha essa volatilidade toda, percebe? Então você quer pouquíssima volatilidade. Você não está mais nessa pegada de querer, quero correr risco. Não. Tudo bem que volatilidade não é igual a risco, mas se você ficar desconfortável, você vai tomar decisões erradas. Então evite o desconforto psicológico nessa fase e pegue esse título. E por que que tem que ser com juros semestrais? Ué, você não está vivendo de renda agora? Nesse título aqui, com juros semestrais, o que que acontece? Ele vai te pagar 6% ao ano de juro em cima do valor que você investiu. Ou seja, a cada semestre você vai receber mais ou menos 3%, 3%. E isso vai até o vencimento do título. Chega no vencimento, ele vai pagar todos os juros acumulados e que não foram pagos, além do principal, o valor principal que você investiu no tesouro, no governo. Simples assim. Luan, beleza, então a cada semestre eu recebo ali um pinga-pinga. Sim, mas me diz uma coisa, esse pinga-pinga aí tem imposto? Tem imposto. Então essa é a parte negativa. Lembra que eu falei no começo que a gente tem que fazer uma escolha, um trade-off? Quando eu invisto num título de pura acumulação, por exemplo, o Tesouro IPCA mais 2029, eu só vou pagar o imposto se eu fizer o resgate antecipado ou no vencimento, e o imposto será de 15%. Agora, nesse aqui, como a cada semestre tem o pinga-pinga, eu pago imposto a cada semestre. E segue aquela tabelinha regressiva do imposto de renda, da renda fixa, onde a gente começa com 22,5. Então, o primeiro pagamento vai ser 22,5, depois vai para 20, depois vai para 17,5 e só após o quarto pagamento que vai ficar em 15% o imposto. Mas sempre que cair na conta, vai ter a mordida do leão. Mas é assim que funciona, você está precisando de renda, percebe? Faz parte, esse é o propósito. Mas então me diz uma coisa, por que eu não coloco tudo nesse aqui se o objetivo é renda? Por que eu vou colocar no Tesouro Selic? Primeiro que esse aqui vai ter um nível de volatilidade. Segundo que, por mais que historicamente a gente note que o IPCA teve a capacidade de vencer o CDI, porque o Brasil é um país de inflação, historicamente falando, não há como prever o futuro. Vai que a gente tenha a sorte de, no futuro, ter um banco central que esteja muito comprometido com a meta de inflação, e aí o juro permaneça no patamar adequado. Nesse caso, o IPCA aqui, que te protege da inflação, não vai render tanto, porque o Banco Central está comprometido com a meta de inflação. E aí o nível de juros está adequado, de tal modo que o CDI pode acabar vencendo. E aí você está exposto à Selic. Para além disso, esse pedaço aqui da Selic é o seu caixa. Então imagina só a seguinte situação. Você tem lá a sua aposentadoria e você está recebendo o juro semestral do IPCA+. Só que aí, chega um momento da tua vida que você tem que passar por algum procedimento de emergência, não tem plano de saúde, ou tem que ajudar alguém, sei lá, situações da vida. E aí você fala, putz, tá tudo em IPCA+, e infelizmente teve uma desvalorização pontual do título porque aconteceu alguma coisa no país. E aí? Você vai ter que vender no prejuízo. Sim, marcação a mercado, o título vai ter. Então eu preciso ter uma fatia do meu patrimônio onde eu não precise me preocupar com o resgate antecipado do IPCA+. E aí o Selic. Aí eu consigo utilizar esse dinheiro do Selic sem marcação a mercado, percebe? Então você precisa disso, tanto porque eventualmente o Selic pode render mais, quanto por conta dessa necessidade de caixa para a nossa vida. Sem falar que você vai receber semestralmente. No Selic, o juro é acumulado em dias úteis. E aí, se eu precisar utilizar, tem imposto, não é recomendável fazer isso, mas se eu precisar utilizar, pelo menos eu não tenho risco de marcação a mercado, que é essa variação do título, igual ações na bolsa de valores. Mas feito isso, você vai estar preparado lá na sua aposentadoria para passar por qualquer situação macroeconômica. Fechou, resolvido. E aí a gente matou esse ponto, simples assim. É só fazer isso. Ai, eu quero ter um CRI lá no seu... Você quer complicar a tua vida? Aí é você que sabe. Estou te dando aqui o que é simples e funcional, perfeito? Agora a gente vai para outra fatia. 50%? Pode ser um pouco mais? Até pode. Mas você está na fase de usufruto. Não precisa se meter com isso. Ainda mais se você está tirando dinheiro da onde? Ganha um processo, botar na poupança, um título de capitalização, alguma coisa. Para quem vem construindo patrimônio na bolsa de valores há muitos e muitos anos, não precisa se preocupar com isso aqui. Sinceramente, se você investe há 20, 30 anos, provavelmente o seu dividend yield on cost em relação ao custo de aquisição dos seus ativos é muito elevado. Então você não precisa ficar se preocupando. Eu atendi um cliente que detém um dividend yield on cost em Klabin superior a 100%. E eu te pergunto, essa pessoa não precisa se preocupar com montar uma carteira para usufruto, porque o que ele gastou para adquirir aquelas ações, percebe? Então aqui é um vídeo voltado para quem não está nessa situação.
de quem já é um investidor de décadas da bolsa. Beleza? Então finalizamos a parte de renda fixa ou dívida, e aí partimos para uma fração de participações imobiliárias, fundos imobiliários. Por quê? Porque os fundos imobiliários, eles pagam rendimento mensal e eu preciso do fluxo de renda. Luan, quanto que eu vou colocar nisso? Aí sim eu posso ter uma margem aqui para poder fazer um ajuste. Particularmente, eu entendo que as empresas são capazes de entregar retornos bem superiores a longo prazo. De tal modo que eu particularmente, preferiria ter mais ações conservadoras, você vai ver aqui, do que fundos imobiliários. Mas, eventualmente, você quer aquela sensação do rendimento na sua conta, você não está afim de ficar passando meses sem renda, então você quer um percentual pelo menos igual. Então pode ser 25% e 25% ações. Eu iria preferir entre 15% a 20% fundos imobiliários e aí o restante em ações. Mas isso aí é ajustável de acordo com o seu perfil. Eu não posso enfiar a goela abaixo aqui. Isso vai do caso a caso. Mas perfeito. Mas vamos partir do pressuposto de que seja 25, sem dar pesos distintos aqui, sem sobreponderação. Então vai ser 25% Selic, 25% IPCA mais com juros semestrais, 25% fundos imobiliários e 25% em ações. É isso. E aí a gente começa fazendo a seguinte diversificação. Um fundo imobiliário que eu provavelmente escolheria, lembrando que esse vídeo não é recomendação, seria um fundo de shopping center, que seria o HGBS11, pelo seu histórico consistente de resultados, por ser bastante antigo de bolsa. A gente hoje tem um momento favorável para compras, isso é importante. Você não pode entrar no momento errado em euforia do mercado, o que não é o caso, e você conseguiria aí uma renda mensal. E eu preciso avaliar o seguinte, essa renda vem crescendo? E ela vem crescendo ao longo do tempo. Eu preciso avaliar isso, porque eu não quero um fundo que esteja estagnado em termos de renda. Assim como eu não quero uma empresa que esteja estagnada em termos de lucro, porque eu preciso me proteger da inflação. Empresa que não está conseguindo crescer lucro líquido ao longo do tempo, ou fundos imobiliários, te dá o seguinte indicativo: ela dificilmente vai entregar uma valorização que seja capaz de te proteger da inflação. E o mercado faz a ação ficar muito barata, o fundo imobiliário ficar muito barato, para que o dividend yield compense essa falta na valorização. Mas eu não quero contar muito com isso. Eu quero contar com a ideia de empresas realmente boas, capazes, ainda que de forma mais lenta, de crescer o seu lucro líquido ao longo do tempo. Então eu teria shopping. Eu não realizaria também aqui, até para a simplificação que funciona, tentativa de alocar mais em um ou outro, dividiria em pesos iguais e focado ali em setores distintos. Então aqui é shopping center. Aí eu entraria em renda urbana por meio do HGRU. Veja aqui que tem um dividend yield de mais de 9%, aqui 10%. De novo, olhando para o crescimento da renda ao longo do tempo, não precisa ser em todos os anos, mas eu preciso sair do ponto A para o ponto B e verificar crescimento. Outro fundo, aí setor logístico, BTLG11, 9%. Eu também consigo ver, com exceção aqui de 2016, foi atípico. Vamos puxar aqui em dividendos pagos, né? Fica melhor. A gente teve crescimento aqui, ó. É que ali eu estava na seção de dividend yield, aqui é dividendos pagos, crescimento. Teria ainda outro ali em varejo, TRXF11, uma renda muito alta, fundo que entrega bastante valor, crescimento até mais bonitinho, olha só. Né? E ainda teria um de lajes, por mais que o setor esteja passando por dificuldades, pelas transformações que estamos tendo na necessidade de escritórios, mas esse aqui tem uma estratégia interessante, já falei sobre ele em outras oportunidades, que é o FATI N11, né? O Athena 1, uma renda alta nesse momento por conta do alto desconto, a vacância praticamente zerada no setor de lajes, então busque diferenciais competitivos, é um fundo mais jovem, só que ó, também vem crescendo e zerando taxa de vacância, isso é muito positivo. E é isso, eu pararia por aqui. Para mim, essa diversificação já estaria suficiente em fundos imobiliários. O que eu mais vejo o investidor perder dinheiro com o fundo imobiliário é aquela tentativa de ficar adicionando outros fundos sem o conhecimento adequado. E a gente vê muito isso. Se o pessoal se concentrasse só naqueles realmente bons fundos, sem essa ânsia por diversificação inadequada, ganharia mais dinheiro. Isso eu posso te garantir. E aí, passando para as ações, eu teria uma ação do setor financeiro, bancário, que seria o Itaú, pela sua extrema resiliência, extrema, e que paga bons dividendos. Em alguns momentos reduz esse dividendo, mas aí você já tem as outras partes da sua carteira para suportar isso aí. Né? Mas o que importa é o retorno de longo prazo. Olha o tamanho desse retorno em 10 anos. Quando você estica períodos mais longos, o retorno é muito consistente. E aí eu quero olhar se o lucro da empresa está crescendo. Eu clico aqui em contábil no Investidor 10 e eu consigo ver isso. Ó, em 2010 o lucro foi de 12 bilhões. Esse ano pode fechar 45 bilhões. Cresceu. É isso que você quer ver.
empresa que cresce o lucro, embora ela já seja líder de mercado, como é o Itaú. E aí, aqui vai um alerta, cuidado, o Barça está comprando Banrisul, eu vi que ele está comprando Banrisul, olha o tamanho do dividend yield, cuidado, o Barça não precisa, com o tamanho de patrimônio que ele tem, de todas essas cautelas aqui que eu estou te trazendo. Você precisa. Se eu clico em contábil, vamos ver o que aconteceu com o lucro de Banrisul. Saiu de 741 milhões em 2010 para 727 em 2024 e agora, né, tende a chegar a 1 bilhão. Mas que crescimento pífio foi esse? Num período de 15 anos. Cuidado, não gerou valor. É isso que a gente fala de empresa que não gera valor. Um indicador, não quero complicar demais aqui tua vida, mas um indicador importante para isso é o ROI. E o ROI do Banrisul é baixíssimo, historicamente é baixo. Já o do Itaú, deixa eu te mostrar aqui rapidinho, supera 20% por muito tempo. Cuidado. Ainda no setor financeiro, onde a gente tem muita previsibilidade, seguradoras. Eu teria a seguradora do Banco do Brasil e da Caixa Econômica. A Caixa Econômica paga a cada trimestre, a do Banco do Brasil paga semestralmente. Com as ações funciona assim, ou ela vai pagar uma vez por ano, ou 2 vezes por ano, ou a cada trimestre. Pode acontecer de pagar até mensalmente, mas é atípico. O Itaú até paga juros sobre capital próprio mensalmente, só que é muito pouquinho. O valor que realmente importa vai ser a cada trimestre. Então você tem os fundos imobiliários para o rendimento mensal, você tem Tesouro Selic para o seu caixa e acúmulo de juros em dias úteis. Você tem o Tesouro IPCA+, te protegendo da inflação e te pagando a cada semestre. E você tem as ações pagando a cada bimestre. Bimestre é raro, né? A cada semestre, anualmente ou a cada trimestre. É isso. E são empresas aqui que crescem os seus resultados. Então você tem aí a BB Seguridade evoluindo, olha só. Lucro saiu de quase 4 bilhões para quase 9 atualmente. Teve evolução. E a Caixa saiu de quase 2 para mais de 4. Empresas que evoluem os seus resultados. É isso que vai te tranquilizar na hora de usar seu patrimônio. E ainda setor elétrico. Taesa, uma empresa que também historicamente cresceu seus resultados, né? Saiu de 900 milhões para quase 2. Aqui o retorno tende a ser mais contido, na minha visão, mas é excelente também, trazendo previsibilidade e proteção contra a inflação. Até porque as receitas dessas empresas de transmissão, elas são reajustadas por índices de inflação. Ainda, outra elétrica, também com foco em dividendos, é a Engie, que nesse momento o dividend yield pode parecer baixo, só que o payout dela tende a aumentar em dados momentos. Então a Engie seria uma alternativa também. Saiu de um lucro de 1,5 bi em 2015 para mais de 4. E no histórico ainda mais longo, a coisa ainda é mais bonita. Então busque isso, previsibilidade e crescimento do lucro líquido. E são empresas de payout mais elevado, né? Essas empresas precisam entregar mais dividendos porque você precisa de renda. Então no setor financeiro, no setor elétrico, você tem esse payout maior na maior parte do tempo. E ainda você poderia adicionar, não de forma obrigatória, mas se quisesse, uma empresa de telecomunicações. Hoje eu vejo a TIM como a melhor opção, pensando em renda. Resultado cresceu bastante, saiu de 313 milhões para 3,63 bilhões. Então, uma empresa que cresceu bastante seu lucro líquido, melhorou bastante e tem um payout alto. Um setor também com muita previsibilidade, ao tamanho do payout. E assim você finalizaria sua carteira de renda, tanto em ações, fundos imobiliários e títulos públicos. Mas é claro que aqui você não compraria a qualquer preço. Você precisaria avaliar valor intrínseco, fazer contas. Eu não vou te ensinar isso aqui agora, o vídeo já ficou longo, na verdade, e dá bastante trabalho. E é preciso fazer contas, porque se você aportar no momento errado, as suas economias, você vai perder dinheiro. O investidor que faz conta não necessariamente entra no melhor momento, mas consegue retornos superiores. Pode ter certeza. É por isso que eu te convido a conhecer minha comunidade. Primeiro, que na minha comunidade vem qualquer membro e pergunta, essa última pergunta aí, fiz uma venda parcial, tal, o que eu faço? Eu venho e respondo aqui nos comentários. Eu dou o suporte, então às vezes você vai ter uma dúvida aqui na comunidade, eu respondo todo mundo. Eu mesmo respondo todo mundo. Aqui em conteúdos, você tem o meu curso, que vai te orientar a como fazer as contas e a como montar uma carteira tanto de usufruto de renda quanto de construção de patrimônio. Às vezes você vai ali complementar a sua aposentadoria, só que você quer construir uma carteira de crescimento para o seu filho, para o seu neto, tá tudo aqui. E ainda tem relatórios de análise no plano anual, onde você vai ter aqui o valor intrínseco dos cálculos que eu fiz dessas empresas, até qual preço comprar. Isso é muito importante. Você tem VEG, Equatorial, BTG, Caixa Seguridade, Vivara, Itaú, Multiplan e outras. Você tem ainda análise de carteiras dos membros e os vídeos exclusivos para os membros, além de planilha de preço teto, Bazin e os movimentos que eu faço na minha carteira pessoal. Conheça os benefícios da nossa comunidade no link da descrição.
e no primeiro comentário fixado. É uma assinatura que cabe no seu bolso, você cancela a qualquer momento, sem burocracia. E aqui em cima, eu tenho um vídeo para você, onde eu te mostro como você calcula o preço teto de ações e fundos imobiliários.